Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa tarde de quinta-feira, mega feliz pela vitória de ontem do Flamengo em cima do Alcas, passando para a próxima fase da Libertadores da América, competição a qual o Flamengo é o atual campeão. É o time a ser batido. Vamos falar aí sobre Vitor Hugo, o Wesley, Léo Pereira, o zagueiro artilheiro, Bruno Henrique voltou, BH27 voltou, galera. Mas antes de falar sobre as notícias, falar sobre o jogo de ontem, eu gostaria muito de pedir para vocês que começaram a assistir esse vídeo, que não deixem de dar o seu like. Seu like é importantíssimo para o nosso desenvolvimento, seu like é importantíssimo para o nosso trabalho e também ajuda muito na divulgação do nosso vídeo. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça, você não paga um centavo por isso. Mas vamos começar aqui sobre a notícia, né? Eu já botei aí 2 vídeos sobre o Bruno Henrique, detonou aí Mauro César Pereira, né? Sobre algo que ele havia dito, que os jogadores do Flamengo estariam reclamando, né? Virando os narizes por conta daquela paralisação da data FIFA, que alguns jogadores reclamaram, né? Por causa dos períodos integral de treino. Né? No contexto ali que o repórter perguntou para o Bruno Henrique, ele generalizou. E o Mauro César Pereira respondeu às críticas aí de Bruno Henrique e corroborou com o que ele disse. Ele disse que realmente houve essa informação chegou a ele de pessoas fidedignas lá de dentro do Ninho do Urubu, e ele não disse que foram todos os jogadores, né? Que aí o jornalista pegou uma frase, tirou de contexto e para formular aquela pergunta ali. Ele também ironizou dizendo, vocês acham que os jogadores vão falar que tem alguma coisa errada lá dentro? Claro que não vão, né? Para não criar aí uma crise. Mas entre Bruno Henrique e Mauro César Pereira, gosto muito dos dois, apesar do Mauro César Pereira aí ter reclamado comigo de eu ter feito Health, né? Com ele aí no meus vídeos, react nos meus vídeos. Mas Mauro César, sou seu fã, gosto muito de você, flamenguista, um cara que tem umas colocações muito coerentes, mas parabéns aí e que tudo se resolva da melhor maneira possível, né? Vamos falar agora continuar falando sobre Bruno Henrique que está 100%, deu aqueles piques dele, que ele tem o costume de dar. Bola pro Bruno Henrique não tem que ser dada no pé dele, tem que ser jogada na frente dele para ele partir atrás da bola e fazer sempre uma boa jogada, sempre sai uma boa jogada dos pés de Bruno Henrique. Bruno Henrique que voltou à sua condição física aí, perdeu ali alguns gols, mas isso é normal para uma pessoa que ficou parada há tanto tempo, né? Ficou tanto tempo aí em inatividade, perdeu ali uns 4 ou 5 gols mais ou menos, praticamente feitos, mas marcou o seu e foi ovacionado pela torcida que se encontrava no Maracanã. Outro destaque aí é Vitor Hugo. Cara, que jogador é esse? Como o próprio técnico Jorge Sampaoli falou, que ele não é uma promessa, ele é uma realidade e está ali para brigar por vaga com Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro e outros ali daquele meio de campo. O garoto é muito bom e foi premiado aí também com um gol. Outro que eu venho batendo na tecla sempre aqui é o Wesley. O garoto precisa de experiência, precisa sim, precisamos ter calma com ele. Mas ali, eu acho que os 3 gols foi assistência de Wesley, cara. Pô, esse moleque, daqui a vamos dizer, na próxima temporada, ano que vem, esse garoto será aí convocado para a seleção brasileira. Já sabemos que o scout da seleção brasileira já está aí monitorando o atleta para uma possível convocação, né? O garoto é muito bom, temos que ter paciência com ele, ainda está cru em muitas coisas, faz algumas faltas bobas, mas é um excelente jogador. Léo Pereira, 4 gols na temporada, né? Aquele Richarlison, acho que é Richarlison, o 9 da camisa da seleção brasileira, ele pode ser o 9,
mas para mim ele não vai ser titular nunca, com esse futebol medíocre que ele joga. O nosso Léo Pereira tem mais gols do que ele na temporada, né? Até a temporada 2022-2023, o Léo Pereira tinha mais gols do que esse tal de Richarlison. Agora, mais ainda, né? Então, o Flamengo jogou muito bem ontem. Não podemos ter o time do Alcas como parâmetro. É um time muito fraco. Me perdoe aí os jogadores do Alcas, mas é um time muito fraco. Eu não sei como é que o Flamengo perdeu para eles aí no início da Libertadores da América. Poderia ter se classificado em primeiro e decidir todos os jogos em casa. Infelizmente se classificou em segundo. Não, se classificou, né? Parabéns pela classificação. Infelizmente ter se classificado em segundo. Poderia decidir todos os jogos em casa, né? Então, o próximo confronto do Flamengo aí é contra o Fortaleza, no Maracanã, no sábado. E agora vamos falar aqui sobre contratações, porque o time agora tem que virar chave. Hoje já teve treino no Ninho do Urubu, jogadores sem folga, é isso aí, jogadores que atuaram, né, jogaram, eles vão fazer o trabalho regenerativo na academia, aqueles que não entraram em campo e os que tiveram pouca minutagem dentro de campo, vão treinar com o Jorge Sampaoli no CT Ninho do Urubu. Vamos falar aqui também de Gabriel Barbosa, o Gabigol, que jogou ali uns 15 minutos e praticamente não tocou na bola, e Gabigol tem que abrir os olhos, porque ele já viu aí que com técnicos Jorge Sampaoli não tem vaga cativa. Isso é muito importante para os jogadores começarem a se desdobrar e parar de sentar nas glórias do passado e começar a focar nas competições de agora, que isso é muito importante. Então, vamos aqui para a próxima notícia, né? O Flamengo está aí próximo de fechar a contratação de um jogador na janela de transferência do meio do ano. Trata-se de Claudinho, do Zenit da Rússia. O Flamengo aí acertou a base salarial com o brasileiro e agora busca iniciar as negociações com o time russo para liberar o meia-campista. Exatamente, segundo informações aí do jornalista Vene Casagrande, Flamengo e Claudinho, né, acertaram em um acordo para o meio-campista retornar ao futebol brasileiro. O Zenit aceita vender o atleta ao Flamengo aí por 12 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais na cotação atual. Contudo, o Flamengo, que não é bobo nem nada, pretende baixar o preço do meio utilizando aí a cláusula de guerra que está no contrato com a equipe russa. O clube da Gávea, aí vale destacar, ainda irá abrir negociações com os dirigentes do time de Moscou. Então, entre Flamengo e Claudinho já está praticamente tudo acertado. Falta aí o Flamengo fazer o acerto com o Zenit da Rússia, e ele vai tentar utilizar essa cláusula FIFA aí por causa da guerra que está havendo entre a Ucrânia e a Rússia e baixar o preço pedido pelo clube russo. Aí você pode perguntar, tá querendo contratar o Claudinho, mas o Flamengo desistiu de Nicolas de la Cruz? Não, o Flamengo não desistiu de Nicolas de la Cruz. Apenas sabe que é uma contratação muito difícil, principalmente porque o River Plate passou para a próxima fase também da Libertadores da América. Então, sendo assim, o Flamengo deve esperar até a próxima janela do final do ano para tentar novamente a contratação do jogador. Quanto mais tempo passar, menor fica aí o valor da multa rescisória do atleta para ele poder sair. O atleta já demonstrou seu interesse, está forçando a barra para poder vir para o Flamengo, mas o clube falou que se ele passasse para a próxima fase da Libertadores da América, não haveria negociação. Mas o Flamengo não desistiu do atleta. Agora, com relação a Alan, do Atlético Mineiro. Oh, meu Deus do céu! A novela aí pela contratação de Alan ganhou um novo capítulo entre Flamengo e o jogador. As coisas já estão acertadas, faltando apenas aí a assinatura do contrato. Porém, o imbróglio agora fica por conta do Atlético Mineiro com o Liverpool da Inglaterra. O Atlético Mineiro até ligou para o Liverpool para saber se o clube abriria a mão do dispositivo de solidariedade, e o clube, obviamente, disse não. O desespero do Atlético Mineiro é tão grande com relação à sua situação financeira que ele quer que, além do Flamengo pagar o que foi acordado com eles, com os dirigentes do Atlético Mineiro, que o Flamengo também pague aí o dispositivo de solidariedade ao clube da Inglaterra. Cara,
E o Flamengo disse que não vai pagar. Isso não é um dever do Flamengo. Faz de conta, o Flamengo tem um jogador, ele vendeu esse jogador, ele vai pegar esse dinheiro do montante do Flamengo para poder passar para o time formador dele. Não é o time que está comprando que vai pagar isso não, é o time que vendeu o jogador, não é o que está comprando. Então isso aí, o Atlético Mineiro, é a única coisa que está atrapalhando o imbróglio entre Flamengo e o Atlético Mineiro para poder ter a assinatura e a liberação de Alan, esse dispositivo de solidariedade. Isso deve ser resolvido entre hoje e amanhã. Então, vamos aqui para outra notícia, que notícia que interessa, e o resto não tem pressa. Como eu já havia dito, o Flamengo aí vira a chave e foca no jogo contra o Fortaleza no sábado, dia 1º, time para qual foi o Marinho. Né? O Marinho ainda não vai poder atuar pelo Fortaleza. Por que, PQD, ele não vai poder atuar contra o Flamengo ainda? Porque a janela de transferência só abre no dia 3, né? Só aí que o jogador poderá ser anunciado. É o caso também do Agostinho Rossi no Flamengo. O Flamengo já tem um pré-contrato com o atleta, mas o contrato dele se encerra amanhã com o clube argentino. E aí sim o Flamengo vai poder anunciá-lo, mas ele só vai poder atuar a partir da abertura da janela de transferência. Então, para esse duelo entre Flamengo e Fortaleza no sábado, já foram vendidos aí mais de 50 mil ingressos que já foram aí comercializados, ou seja, mais uma estimativa de casa cheia para isso aí. O Flamengo, vale lembrar que ontem teve mais de 60 mil torcedores assistindo Flamengo e Alcas no Maracanã. O Flamengo aí é o time que vem batendo recorde de público já há bastante tempo. Até quando o time não está vindo bem, a torcida está sempre presente. Essa torcida rubro-negra é espetacular. Importante destacar que os ingressos foram colocados à venda no dia 23 de junho para os sócios torcedores do Flamengo, com valores aí entre R$20 e R$700. Com o bom momento do Flamengo, após vencer o Santos e o Alcas pelo Brasileirão e pela Libertadores, a torcida do Flamengo aí quer garantir presença no Maracanã contra o Fortaleza, e agora apenas os bilhetes destinados ao setor Maracanã Mais estão disponíveis, que é aquele setorzinho mais caro aí, né? Então, é isso aí, galera. Vamos para outra notícia. Vocês aí que têm me prestigiado, já chegamos aí a 3.046 inscritos no canal. Agradeço em primeiro lugar a Deus e a vocês aí que têm me dado credibilidade, têm me seguido, têm assistido os meus vídeos. Eu fico muito, muito feliz e muito grato a vocês. Então vamos aqui para outra notícia. Voltando aqui para o mercado da bola, né? Um dos nomes que vem aí ganhando força nos bastidores do Flamengo é o de Alex Telles, do Manchester United da Inglaterra. Isso porque o Benfica desistiu da contratação do jogador. De acordo aí com informações do portal Torcedores, o clube português tinha chegado a um acordo com Alex do United, onde o clube iria adquirir os direitos econômicos do atleta por 6 milhões de euros, cerca aí de 31,7 milhões de reais na cotação atual. Entretanto, a equipe inglesa recuou nas tratativas. Diante disso, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, tem como objetivo retornar às negociações com o Manchester, e o técnico Jorge Sampaoli pediu a contratação de um lateral esquerdo experiente para disputar a posição com Ayrton Lucas. É até uma covardia, né? Ayrton Lucas jogando o que ele está jogando aí, vir alguém para disputar a posição com ele. É mais para ser um reserva de luxo dele, né? Sabemos que ontem o Felipe Luiz teve uma atuação muito boa. O cara, ele conhece os atalhos do campo, ele sai jogando, ele tem uma boa saída de bola, jogou muito bem. Então, assim, se não fosse pela idade dele, ele seria um bom reserva ali para o time do Flamengo para a próxima temporada. Mas já vai estar com 38 anos, a idade pesa. E por falar em contratar, o Flamengo tem que fechar a negociação urgente aí com o Bruno Henrique. Bruno Henrique, eu torno a repetir, falei lá nisso, é o maior reforço do Flamengo dessa temporada. Nem que seja aí por uma temporada só, o Flamengo tem que renovar o contrato de
é Bruno Henrique. Ele estava voando baixo desde os treinos e ontem nós vimos aí o que ele fez. Agora, com relação a Rodrigo Caio, né, Pablo e também aí o Vidal, né, que apresentaram lesões ontem e ficaram de fora aí dos relacionados para o jogo. Eu fico triste com relação ao Rodrigo Caio, gosto muito do Rodrigo Caio, né, mas ele não vem bem, desde, né, teve seu destaque aí, seu auge em 2019 no Flamengo, chegou a jogar bem também em 2021, 2020, né, de 2021 para cá, infelizmente, ele só vem caindo aí com problemas físicos, né, e assim, muito estranho, porque os jogadores que não estão mais fazendo parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli, nem da diretoria do Flamengo, ficam se lesionando sem jogar. Pablo, a diretoria do Flamengo não pretende renovar, Rodrigo Caio também não, Arturo Vidal também não, Marinho era a mesma coisa, né? Então é estranho isso, os jogadores que não fazem parte mais dos planos da diretoria do Flamengo se lesionarem dessa forma. Mas eu fico por aqui, galera, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Chegou até aqui? Deixe o seu like. Não é inscrito? Faça a subscrição. Nos ajude a continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do nosso time de coração, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!